aquecimento global e a marca de 1,5 graus Celsius. Nos últimos anos, a temperatura média global ultrapassou temporariamente o limite de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Esse patamar é considerado muito preocupante, porque foi definido no Acordo de Paris em 2015 como um limite de segurança para evitar efeitos ainda mais graves da crise climática. Quanto mais tempo ficarmos acima dessa marca, maiores os riscos de eventos extremos e mudanças irreversíveis no ecossistema. Eventos extremos já são mais frequentes, ondas de calor intensas, invernos rigorosos, em locais inesperados, temperaturas violentas e chuvas fora de época. Isso é resultado de um desequilíbrio no sistema climático, que altera padrões atmosféricos tradicionais. A situação está preocupante, gente! Os oceanos funcionam como um pulmão térmico do planeta. Absorvem cerca de 90% do excesso de calor que é gerado pelo efeito estufa. Capturam também uma parte considerável do CO2 emitido pelas atividades humanas. Porém, esse serviço ambiental ele tem limites. O oceano febril. Nos últimos 40 anos, a temperatura média dos oceanos subiu cerca de 0,6 graus Celsius. Mas em apenas 2 anos recentes, aumentou quase 0,3 a 0,4 graus. Um salto abrupto. Isso indica que o oceano está perdendo a capacidade de absorver o calor e o carbono. Com menos absorção, o calor vai ficar ainda mais intenso na atmosfera, acelerando o aquecimento global. Além disso, o aquecimento dos mares causa muitos impactos. O branqueamento do recife de corais, a elevação do nível do mar pela expansão térmica da água e derretimento das geleiras, mudanças nas correntes oceânicas que podem alterar regime de chuva e clima global. Derretimento das geleiras despeja água doce nos oceanos. Isso acaba alterando a densidade da água e vai enfraquecer as correntes marítimas, que funcionam como veias do mar. As correntes distribuem calor e também os nutrientes ao redor do planeta. E quando elas enfraquecem, existem muitos impactos no clima global. Mudança nos regimes de chuva, alteração da temperatura em regiões específicas, desbalanço no ciclo da umidade da atmosfera. Então, o derretimento das geleiras faz com que a temperatura média da Terra aumente demais, fique muito alta. Esse desequilíbrio ambiental se traduz em vários contrastes. Secas prolongadas. Por um outro lado, chuvas intensas, enchentes, deslizamentos de terra, destruição de moradias. E o resultado, o ser humano se vê entre extremos, tentando se adaptar em um ambiente cada vez mais instável. O caso do Ribeirão do Onça, comunidade que por 30 anos conviveu com enchentes recorrentes. No ano de 2022, a prefeitura desapropriou e indenizou as famílias que moravam às margens do Ribeirão. O espaço foi reocupado com inteligência comunitária, área verde, quadras esportivas, brinquedos, horta comunitária, e ocorreu uma transformação concreta de um espaço de risco em um espaço de vida e convivência. Ter se transformado num local como esse aqui. Esse exemplo ele mostra que a adaptação ela é possível quando existe articulação entre o poder público e a comunidade. Vai muito além do urbanismo, é um gesto de paz ambiental, paz climática e social. Envia uma mensagem mesmo diante da crise global que a gente está enfrentando. E é possível construir ilhas de esperança e resiliência. Soluções inspiradas na natureza, plantas com tratamento de esgoto, projeto da Emater que vai levar fossas ecológicas a áreas rurais, estrutura barata feita com pneus, areia, plantas, usa raízes e calor do solo para poder purificar o esgoto. Impacto evita o lançamento direto de resíduos e também reduz metano, um dos gases mais potentes do efeito estufa junto com o CO2. Em Minas Gerais já são 4.000 unidades instaladas. Uma cidade que segue o exemplo de agricultura sustentável, Querência do Norte, no Paraná. Fazenda de plantas medicinais e aromáticas com referência nacional e boas práticas, ações adotadas. Cultivo orgânico sem agrotóxicos, uso racional de água e energia, desperdício zero. Tecnologias como drones e imagens térmicas mapeiam as áreas mais secas e ajudam a ajustar a irrigação. Cidades em transformação, Santos, por exemplo, a primeira no ranking ESG no Brasil, Environmental, Social and Governance. Medidas, ônibus elétricos, que reduzem a poluição e o ruído. O Porto de Santos, aposta em descarbonização, 70% das emissões vem do setor marítimo.
Rebocadores atracados agora eles recebem uma energia elétrica ao invés de manter os motores ligados. Um incentivo ao desconto tarifário para os terminais menos poluentes. A crise climática é global, mas as soluções podem começar localmente, no quintal, na fazenda, na cidade, no porto. O Brasil tem um imenso potencial, tem energia limpa, reciclagem, agricultura sustentável. E o segredo, consciência, coragem e compromisso. A natureza, quando apoiada, ela se regenera. Se ela não for apoiada, ela fica assim, ó. Então, gente, o vídeo de hoje nos ensinou o quê? Que mostra algo muito mais essencial. É o famoso desenvolvimento sustentável. Devemos nos adaptar e inovar. Isso não significa abrir mão de desenvolvimento, mas redesenhá-lo, melhor dizendo, de forma inteligente e sustentável.